E aí, pessoal, aqui é mais uma aula do Enseja, capítulo 6, que vai falar sobre a cidade e o campo no Brasil contemporâneo. Faz parte, aliás, esta aula do ensino fundamental 1. Bom, temos então a cidade e o campo no Brasil contemporâneo e alguns itens importantes para que nós possamos entender o contexto dessa lição. Eu vou trazer aqui uma apresentação para ficar mais fácil de vocês compreenderem sobre as coisas que eu estou falando. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Bom, temos aqui, então, esse slide de abertura, né? A cidade e o Brasil, a cidade e o campo no Brasil contemporâneo, melhor dizendo. Deixa eu pôr aqui a tela maior para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, está aqui. A cidade e o campo no Brasil contemporâneo, então essa é a nossa atividade, a nossa lição de hoje, faz parte do capítulo 6 do livro que vocês têm. Olha só, pessoal, neste contexto é muito importante a gente falar sobre o IBGE, que é o nosso órgão de pesquisa que traz principais características do nosso país, demonstrado no censo demográfico. Esse censo demográfico ele é feito a cada 10 anos, e estamos atrasados. O censo já era para ter sido feito agora, em 2019, e o governo de Jair Messias Bolsonaro atrasou esse censo, e parece que vai ser feito agora em 2022. Bom, o que traz esse censo? As principais características dele, então, é apontar dados sobre a renda da população, sobre o seu trabalho, sobre aonde que essas pessoas vivem, se elas moram no campo, se elas moram na cidade, se elas moram no campo e trabalham na cidade, ou se elas moram na cidade e trabalham no campo. Então, todos esses dados é trazido pelo censo demográfico, cujo o órgão responsável por fazê-lo é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas. Nos últimos anos, nós temos apresentado dificuldades por saber exatamente aonde que estão essas pessoas, aonde moram as pessoas do Brasil, né? Por quê? Porque a cidade tem sofrido um grande inchaço, ou seja, está havendo, como sempre houve, mas nessas últimas décadas bem mais, o êxodo rural. As pessoas estão deixando mais as cidades, aliás, a zona rural, para irem morar nas zonas urbanas. Só que o contrário também acontece, porque, às vezes, dependendo do estado onde você viva, as empresas que antigamente priorizavam São Paulo e Rio de Janeiro, nas últimas décadas, têm migrado justamente para os estados, por exemplo, do Nordeste. E, com isso, leva para aquelas pequenas cidades um know-how muito maior, ou melhor, uma oportunidade de trabalho muito maior do que tinha antigamente. Então, diante disso, existe ainda uma parte da população que foge de São Paulo e vai de volta para a sua terra de origem, justamente para tentar trabalho
nessas grandes indústrias que estão, pouco a pouco, deixando esses estados que eram acostumados a fincar suas bases, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, como eu já falei. Então, o censo demográfico vem exatamente para sanar essa dificuldade de sabermos aonde estão, quem são as pessoas que moram na cidade e no campo. Existe também uma mudança, como eu disse no começo, tem pessoas que trabalham na cidade, mas moram no campo, e tem pessoas que moram no campo e trabalham na cidade. E isso, nesses últimos anos, é possível justamente pelo avanço das tecnologias, pelo avanço dos meios de transporte e da oferta do transporte público. Então, as pessoas hoje têm maior facilidade de repente, morar em uma cidade e se formar ou gostar de trabalhar com serviços rurais e, com isso, vão em busca desses postos de trabalho na zona rural ou vice-versa. O poder público, nesses últimos anos, está encontrando dificuldades justamente por conta que não tem esses dados precisos da onde estão vivendo as pessoas, se no campo ou na cidade, e da sua quantidade, que traz, então, dificuldade para distribuir as verbas, porque se não tem os dados precisos de quantas pessoas residem em determinado local, fica difícil de saber o quanto de verba federal vai ser destinado para determinado estado e o estado saber quanto que vai determinar para determinado município. Então, daí vemos ainda mais a importância de haver o censo demográfico na época certa. Esses dados eles são importantíssimos, né, principalmente porque vai nos trazer com maior fidelidade aonde vivem as pessoas, aonde moram, aonde trabalham, quantos são, se são novos, se são idade mais velha, se já são idosos. Então, tudo isso é diagnosticado, melhor dizendo, sabido com o censo demográfico, né? Quantas mulheres gestantes habitam naquele bairro, naquela cidade, não é? Porque aí vamos ter que viabilizar políticas públicas para atender tanto essa mulher gestante como o bebê que vai nascer. Então, questões pediátricas, mais para frente, questão de creche, questão de escola, e mais para frente ainda, questão de universidades. Então, tudo isso deve ser planejado com muita antecedência. E, para isso acontecer, o censo demográfico vem a ser muito importante. É também fundamental para as várias frentes sociais encontrar também políticas públicas para melhorar suas condições de vida. Então, a partir do censo, cada grupo vai ter esses dados e, com isso, fica fácil de viabilizar políticas públicas que atendam às necessidades de determinados grupos. Mas aí temos que pensar como os pesquisadores podem, então, melhorar a aquisição dos dados para que esses dados fiquem mais fiéis já no próximo censo de 2022, caso ele venha realmente acontecer. Com isso, a gente tem que se organizar por meio do quê?
de dados precisos que são acolhidos junto às pessoas que são pesquisadas e colocados aí em gráficos, em tabelas. Essas pesquisas elas podem ser tanto telefônica como pessoalmente, e todos esses dados que são encontrados e são colocados nessas tabelas, nesses gráficos, nesses mapas, vai priorizar uma única coisa, que é a melhora da vida em sociedade, né? Tudo muito bem organizado, cada grupo tendo consciência das suas próprias necessidades, o poder público se apropriando dessas informações, passa, então, a ter uma maior condição de fazer as políticas necessárias para atender aquelas populações. E, com isso, a vida em sociedade ficaria cada vez melhor, né? Ou fica cada vez melhor. E, assim, observar o campo e a vida das pessoas é a mesma coisa que melhorar as necessidades locais. Então, a partir do momento que nós conhecemos quais são as necessidades daquele campo, quais são as políticas necessárias para aquele ambiente, quantas pessoas moram ou vivem naquele ambiente, fica muito melhor, mais uma vez, de fazer as políticas necessárias e melhorar, sim, a vida das pessoas. De mesma forma, para finalizar, é importantíssimo observar também a vida na cidade, aonde existem mais aglomeração, aonde existe mais necessidades de postos de trabalho, aonde é necessário priorizar o lazer, a juventude, as questões de mobilidade urbana, para dar acessibilidade às pessoas que têm alguma deficiência física ou motora, e, com isso, distribuir políticas públicas e promover, assim, a cidadania. Então, esses são os fatos muito importantes, e tudo isso é trazido por meio aqui do censo demográfico. Esta foi a aula de capítulo 6 sobre o Enseja, a cidade e o campo no Brasil contemporâneo. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e ajuda a difusão dessa aula para que mais pessoas possam estudar junto conosco. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. E desculpa aí os animaizinhos. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.